Política. Cara, política vem direita e esquerda na mente. E política? Estranha. Educação. A falta dela. E educação? Precisa. Fala educação, por que tu imagina assim a falta dela? Eu falei política, tu falou que é estranha. O que te leva a pensar assim que ela é um pouco estranha? Por conta de muita controvérsia. Aí parece meio estranho. Meio que, por exemplo, dizem uma coisa e na prática é outra. Diz outra, aí outra, aí nunca entra no consenso. Tu nunca sabe o que é verdade. É. E a política fica estagnada por causa disso. Quando a educação ela é investida, e a mente das pessoas ela se abre mais, né? Elas não ficam tão fechadas. A falta dela que faz criar, né, as divergências políticas. Não só políticas, mas culturais. Meio que a gente fala a mente fechada, a mente ignorante. Economia? Economia precisa aprender. Política? Eu sou professor, entendeu? Então sempre eu vou falar para educação. E eu sei que toda a história de todos os países que são bem-sucedidos hoje é porque eles investiram muito em educação. Então tem que fazer isso. Política, governo. Quando fala política, tu lembra de roubo. O que te faz lembrar isso? Por que tu diz roubo quando fala de política? É corrupção? Eu acho que também muito da situação normalizada que a gente se vê no dia que a gente normaliza, entendeu? Eu acho que essas coisas, entendeu? Que são normalizadas porque, o Brasil é assim, a gente se acostuma, entendeu? E aí meio que cresce com isso, entende? Meio que, por exemplo... A gente vê no dia a dia é um reflexo do que é o roubo, entendeu? Tu tá dizendo meio que assim, meio que acostumado ao que é ruim, é algo que a gente não consegue controlar. É que nem tu romantizar um problema que não deveria ser romantizado, entendeu? Mas tu se acostuma com aquilo. Porque não tem como mudar. Isso, a gente não pode fazer, a gente pode mudar a gente, né? Talvez um pouco dali, um pouco daqui, mas tudo depende só da gente, né? Não foi bom em matemática, tu nunca vai ter sucesso na vida. Mas e se aquela pessoa for bom em artes? O dom dela pode ser outro. Exatamente. Então... Tu imagina em educação, tu pensa que uma educação empreendedora que fizesse os alunos na escola pensar, um esporte mais desenvolvido dentro da escola, ia trazer um desenvolvimento melhor? Melhor. Eles não ensinam só as matérias bases, mas também, por exemplo, tem aula de marcenaria. Quem tem uma paixão por marcenaria, entre outras coisas, vai fazer justamente o que ela deseja, entendeu? São coisas meio que tipo, que a gente vive de verdade, não só teoria. Isso. A gente está aprendendo com a prática. Porque é assim, ó. Isso que vocês estão falando é uma coisa muito importante, até porque é eleição, né? Se, por exemplo, vocês fossem candidato ou pudessem aconselhar um candidato de vocês, tem alguma ideia que poderia falar pra ele que, poxa, defende isso que eu vou estar sendo representado? Acho que quando tu incentiva algum projeto pequeno, seja no teu próprio bairro, alguma coisa assim, eu já vejo isso como algo gigante, entendeu? Eu acho que Manaus, Amazonas e Amazônia tá meio que tipo assim, me solta, tu tá amarrado aqui com um potencial gigante pra poder estourar. Eu tenho sonho com essa terra aqui, de verdade, eu tenho muito sonho. Inclusive eu já pensei em morar fora, só que às vezes eu penso se eu morar fora eu não vou ter como levar a comida daqui. Eu gosto muito da comida aqui. O açaí. Ai, cara. E eu vou passar uma abstinência séria lá mesmo, abstinência mesmo. Que eu, inclusive hoje eu almocei tapioca com ovo. Gente, é uma região única, né? Eu gosto muito da culinária aqui nossa, é isso. Esse teu sonho é de dois, mano. Como posso falar? Que é números, entendeu? A prova só por números, não saber se tu realmente por tu tá. conhecimento real. Então, muita gente se perde, muitas pessoas gênios, são gênios reais. Eu tive a oportunidade de conhecer gênios na minha escola, eu tenho meu irmão, que meio que assim, quando ela se prende apenas àqueles valores, português, matemática, história, geografia, beleza, até o fundamental é bom, mas e o ensino médio? Por que não incentivar no ensino médio uma matéria diferente? Educação financeira, uma outra profissão, como técnico, né, no ensino médio técnico. Então, nesse quesito é uma boa. Às vezes o moleque até tem aquele potencial, né? Seja no esporte, na matemática, ou em qualquer área. Mas se ele não for desenvolvido aquilo, ele não vai conseguir mostrar o potencial. Exatamente, porque as pessoas acabam destruindo sonhos de outros. Quando a gente fala sobre Manaus, Amazonas, geralmente eles falam que aqui só tem mato. O que é que tu acha sobre isso? É o pessoal que cresce de cabeça meio que fechada, mas às vezes não é nem por culpa dele, eu acho. As notícias populares, no caso, principalmente pra cá pra Manaus, que não é muito bem visto em relação a isso, porque eles não ensinam isso lá pra fora, sobre a nossa cultura. E esquece a parte que é bonita, entendeu? E quando a gente vê Manaus e Amazonas, a gente vê que tem um grande potencial, mas a gente fica ilhado, né? Até porque a gente não tem uma estrada como a BR-319 que faz uma conexão pro resto do Brasil, a gente acaba ficando isolado. Essas reservas indígenas existem, na verdade, não é nem os próprios indígenas, eles querem se libertar, eles querem ter desenvolvimento também. Só que tem ONG
que recebe investimento de estrangeiro, que às vezes não é nem declarado, pode ser até de mafiosos ou então de governos autoritários, que querem o tesouro que está guardado aqui. E por isso que eles falam reserva indígena, são os indígenas, mas os indígenas não concordam com isso. Eles fazem reservas onde está o minério. Exatamente. Não porque eles querem proteger, mas porque eles querem guardar para quando eles tiverem a oportunidade de vir aqui e pegar esse minério para eles e não deixar pra gente. Eles querem tornar a Amazônia internacional. Mas não, ela é nossa. Por que a gente não pode cuidar da Amazônia, né? Exatamente. Por que tem que ser eles? Porque assim são às vezes os índios que demarcam o território indígena, assim, um governo. E é justamente onde está a maior concentração de minério. Então... O mais engraçado é que eu vejo as ONGs, às vezes, não em todos os momentos, nem sempre, mas às vezes eu vejo o papel das ONGs como se fosse, sei lá, uma pessoa distante que quer cuidar do filho que é nosso. Porque a floresta é dos amazônicos. Por que eles querem cuidar? Se a Amazônia é nossa, a gente deve cuidar dela. Aí eu vejo, por exemplo, tem alguns produtores rurais que ele tem o seu cantinho ali, passou a vida toda naquele canto. De um dia para o outro, lá no Congresso, eles tornam uma lei que aquele terreno virou, aquele território ali virou uma reserva. Virou uma reserva, vão lá, expulsam o cara, não dão um novo território para ele em defesa da floresta. Mas se aquele cara tá lá cuidando desde que ele nasceu naquela terra, eles pegam e só tomam o terreno que é dele, destroem a casa e a pessoa fica isolada sem fazer nada. E aí, se por exemplo, eu chegasse lá na tua casa, onde tu viveu a vida toda, destruísse tudo, tu vai fazer o que da vida agora? Tu não ia ficar perdido? Um outro também é o MST, que ele faz a mesma coisa que você falou, pelo exemplo da minha casa. Ele realmente, essa terra é improdutiva, vai ser do MST. Ele chega lá, toma, expulsa a pessoa e realmente eles tomam. Isso que eu acho totalmente errado, porque, por exemplo, eu posso ter herdado uma fazenda que pertence à minha família há várias gerações. Aí o MST ele julga improdutivo, vai lá e toma, e aí? Mas o engraçado é que justamente quando o MST toma, ele não faz aquela terra ser produtiva. Exatamente. Continua da mesma forma, só que em posse deles. Exatamente. Eles falam que é improdutiva e tem pessoas desabrigadas, sem teto. Mas depois dali eles vão para outro lugar. Me dá a impressão que é só uma politicagem, né? Para poder conseguir votos. Quando eu falo em educação, que pode melhorar, tu acredita que uma educação empreendedora, não no sentido de que seria, aquele cara vai se virar empresário, mas não. Empreendedora é de pensar, de ser crítico, mas também para prática, para aprender coisas do dia a dia. Tu acha que seria eficiente junto com o esporte, vendo que no Brasil é um país subdesenvolvido e que o esporte liberta muitas pessoas da pobreza e todo aquele ciclo que está ao redor dela? Foi uma pergunta bem grande, né? Mas eu acho que eu consegui entender as duas palavras-chave centrais. Que tu tá me questionando sobre esporte e empreendimento, que tu falou logo no início, né? Sim. Empresa, né? Ou seja, capitalismo, né? Exatamente. Então é a livre iniciativa que eu vejo, entendeu? Então a gente precisa, assim, da livre iniciativa da economia, do esporte e associar tudo. Eu acho que tudo tem que ser associado pro bem comum, entendeu? De todos, entendeu? Associação de todos os nichos, de todo, entendeu? Tem que dar... Tudo é parceria. Eu acho que tudo que existe no mundo, a engenharia, a construção, as cidades, tudo que existe, tudo que o homem criou de tecnologia, de tudo, de avião, de espaço, o que for, é o conjunto, é uma parceria de vários seres humanos, entendeu? Então acho que as pessoas precisam só ser mais parceiras. A gente tem que cultivar a parceria. Às vezes eu penso até que existem pessoas que impedem de a gente crescer com medo de a gente se tornar um concorrente melhor. Exatamente. Porque a gente tem um potencial muito grande, mas só que se não tem uma estrada pra gente levar esse nosso potencial pra fora, como é que a gente vai conseguir? Tem aquele sentimento que o pessoal fala que quando região norte, Manaus, só tem mato lá, não tem desenvolvimento? Cara, tu tem essa percepção? É só mato, que não sei o quê. Manaus tem tudo isso mesmo, Manaus. Sim, Manaus é tudo isso. Manaus tem a capacidade dela, ela só não tem visibilidade. Eu saí rodando Manaus falando sobre temas que sempre foram motivo de esperança para o Brasil, mas como sempre, até hoje isso ainda não foi resolvido. Galerinha, vamos pra cima que ainda tem muito trabalho pela frente.